Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu me chamo Danilo Fé e sou professor de história de vocês. Hoje eu estou acompanhado pelo nosso amigo Jonatas, que é o nosso intérprete de Libras. Eu sou um homem negro, eu visto uma camisa preta, tenho barba, bigode, uso aparelho nos dentes, tenho um pouquinho de cabelo, cortado bem baixinho, e sou negro. Atrás de mim é uma série de logotipos institucionais da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Feira, com destaque para a expressão Caminhos da Navegação. E isso é muito pertinente à nossa aula de hoje, que hoje a gente vai conversar sobre caminhos, caminhos sendo abertos, caminhos marítimos, caminhos que foram unindo lugares que até então estavam afastados. Caminhos, acho que essa é uma boa forma uma boa palavra para começar a aula de hoje. Caminhos de mercadorias, caminhos de pessoas, caminhos de pessoas sendo tratadas como mercadorias, mas sem spoiler por hora. A aula é sobre caminhos. Mas antes, como sempre, de tocar no nosso assunto, que indelicadamente eu não falei, né, que são as grandes navegações, que é falando de caminhos, 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 mas não falei que esses caminhos são navegações, a gente vai fazer uma pequena lembrança, né, de coisas que a gente já conversou aqui ao longo do curso. Primeira coisa é mercantilismo e capitalismo. A gente viu, né, em aulas anteriores que a economia, desde o século XI, ela passa por uma série de mudanças. Uma economia que era de subsistência, na qual as pessoas produziam elas mesmas aquilo que precisavam para sobreviver, foi se tornando gradativamente uma economia comercial, onde as pessoas realizavam trocas nas quais elas entregavam a outros aquilo que lhes sobrava e recebiam desses outros aquilo que lhes sobrava e lhes interessava. Passo a passo, a moeda foi sendo reintroduzida como uma forma de mediar esses processos. Era o nascimento do capitalismo. Mas, professor, o que é o capitalismo? O capitalismo é uma forma de se organizar a economia em que as decisões econômicas são tomadas por pessoas privadas. E por pessoas privadas, a gente abrange todo tipo de segmento: consumidores, produtores, empresários, trabalhadores. Não há um órgão central, não há um poder central que vá definir isso. Só que, como tudo na vida, nem tudo é radicalmente assim. E no seu nascimento, o capitalismo, ele ainda tinha uma série de órgãos que o regulavam, uma série de órgãos que buscavam proteger a economia nacional das ameaças dos produtos externos. Essa forma de capitalismo a gente chama de mercantilismo, que se caracterizava por uma obsessão em manter uma balança comercial sempre positiva. Balança comercial, como ensinei a vocês, é aquela relação entre a quantidade de ouro, riqueza, que entra em um país e aquela que sai. Eles acreditavam que se saísse, se o país vendesse muito e recebesse em troca daquilo que ele vendia, dinheiro, ouro, prata, e ao mesmo tempo vendesse pouco, recebendo, pagando, e nesse pagamento tirando poucos recursos seus, esse país enriquecia. Ou seja, à medida que você vende muito e compra pouco, você enriquece.
A gente viu também que é um período de formação de estados nacionais, a gente viu aquela confusão que era a Idade Média, em que você tinha um poder extremamente descentralizado. Falei disso na aula passada, inclusive no caso japonês, vocês lembram? Mas, voltando à Europa, um processo extremamente descentralizado, em que você tinha uma série de poderes competindo, que eram os poderes dos senhores feudais, e a gente viu como os reis em várias nações acabam suprimindo esse poder feudal e reunificando o país na forma do Estado absolutista. É importante destacar isso, porque hoje, quando eu estiver falando das grandes navegações, a gente vai estar falando de um dos empreendimentos mais trabalhosos, mais custosos, talvez uma das maiores aventuras que a humanidade fez em toda a sua história. E essa aventura, para ser feita, precisava da união de muitas pessoas. E a nação, o Estado, o país, o rei, foram elementos centrais no processo de unidade, de aglutinação de forças que permitiram essas grandes navegações, ok? Então, sigamos em frente. Pessoal, sobre o que a gente vai conversar hoje? As razões que levaram Portugal a ser o primeiro país a se aventurar pelo mar. A gente vai entender também o comércio das especiarias. Eu vou falar sobre o mundo atlântico, citar para vocês algumas das conquistas que Portugal estabeleceu, e a gente vai entender o mercado das especiarias e o que fazia essas especiarias tão interessantes e esse mercado tão disputado. Mas, antes de tudo, a gente vai ter um momento que eu quero compartilhar com vocês uma canção de Gilberto Gil, que vai estar na voz de Gilberto Gil, que eu gosto muito e narra um pouco sobre as grandes navegações, na perspectiva de um navegador que viajava pela coroa espanhola, porque foram vários navegadores, né? Se você é vascaíno, você já anota até a Cruz de Malta aqui, né? Vasco da Gama foi outro grande navegador. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas agora bora falar dos feitos de Colombo. Salió de Palos un día, iba con 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Mira tú qué cosas pasan, que algunos años después en esta tierra cubana yo encontré a mi querer. Vive el señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las 3 carabelas,
pinta la niña y la Santa María. Oh, oh, oh. Un navegante atrevido salió de Palos un día, iba con 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las 3 carabelas, la Pinta, la Nina, y la Santa María. Mira tú qué cosas pasan, que algunos años después, en esta tierra cubana, yo encontré a mi querer. ¡Viva! Viva el señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Fala da valentia, né? Porque foi um feito de grande valentia. Pessoal, a gente fala de caravelas bastante precárias, que dispunham de uma tecnologia extremamente limitada e que se aventuravam a cruzar o oceano, fundamentadas principalmente na força dos ventos. Eram feitos grandiosos. Eu que sou um fã apaixonado de filme de ficção científica, né? E volta e meia, numa série que eu gosto muito, recomendo para vocês, chamada Jornada nas Estrelas, há homenagens a esses navegadores como se eles fossem os precursores do que um dia pode ser uma viagem espacial, né? Mas vamos em frente. Como eu estou colocando para vocês, as viagens, elas tinham basicamente esse caminho aqui. Tá aqui no mapa, né? Vocês veem o continente africano. E o que é que estava em jogo? Essa região aqui de Ceuta, ela estava sob domínio muçulmano. Vocês lembram, né? Quando eu falei sobre o Império Árabe. E era interessante a Portugal dominar. E a primeira navegação, ela vai a Ceuta, onde Portugal conquista Ceuta. E daí em diante, Portugal resolve fazer todo o contorno da África até chegar na Ásia. E aqui é um ponto que eu quero mostrar para vocês, que é o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico, que você tem a Europa, você tem a África e você tem a América. E o Oceano Atlântico funcionando como esse grande elemento de conexão. Com as grandes navegações, esse Oceano Atlântico, que funcionava como elemento de afastamento entre a América, onde vocês veem um pedacinho do Brasil, Europa, onde vocês veem um pedacinho da Ásia, e África, e até da Ásia, por algum motivo, indo até pegando o caminho do Índico, passa a ser unificado. O oceano, que era uma barreira, ele passa a ser uma ponte. Mas algumas coisas que eu quero colocar aqui.
também importante de serem ditas. É nesse momento histórico que a Europa passa a ter um continente hegemônico, o continente mais poderoso. Mas nem sempre foi assim. A Europa era só mais um continente, a Europa não tinha, não era o continente nem sequer o mais relevante nem mais poderoso nessa época. A gente tem historicamente alternância de potências mundiais e o processo da Europa como potência se dá nesse contexto. Muita gente pensa, porque os europeus sempre foram. Não, 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 não. Por muito tempo a Europa foi um continente, a gente estudou, né, na Idade Média, um continente pobrezinho, esquecido, com uma vida cultural e econômica, intelectual bem limitada, mas é a partir do momento que a Europa consegue construir o capitalismo que ela consegue dar esse salto e dar esse salto que lhe permite o avanço. E como eu vim explicando, o capitalismo é o sistema econômico onde as decisões econômicas são tomadas por particulares. Uma característica do capitalismo, gente, é que ele funciona melhor quando você tem um ambiente, aquilo que a gente chama de um ambiente de negócios, quando você tem pessoas comercializando, quando você tem produtos circulando, quando você tem a economia funcionando livremente. E nessa época havia um produto que era muito caro aos capitalistas, que eram as especiarias. O que eram as especiarias? Era uma série de produtos que vinham da Índia, e aí variava tudo, seda, tempero, uma série de recursos que não se tinha na Europa, mas que eram fundamentais à cultura alimentar, à cultura de luxos na Europa, e que vinham da Índia. A Índia fica muito longe da Europa. Vocês podem ver aqui nesse mapa o quanto que a Índia se distancia da Europa. A Índia está mais ou menos aqui. Os produtos, eles iam por terra até essa região aqui, embarcavam, aqui na Itália faziam uma parada, os italianos cobravam altas taxas para revender e distribuíam para a Europa. E esse era um comércio altamente lucrativo para os italianos. Para as outras nações da Europa, que dependiam da intermediação italiana, a situação não era nada agradável. Então, aí surge a grande questão. Por que navegar? Por que navegar? Navegar seria uma forma de buscar um caminho marítimo para a Índia que não necessariamente passasse pelos mercadores italianos. Estão me entendendo? É como se você, para chegar, para chegar na praia, isso até acontece aqui na Bahia, né? Isso é conhecido de quem viaja para as praias do litoral norte da Bahia. Para você chegar a uma determinada praia, você tem que pegar pedágio. Só que você não está disposto a pegar pedágio, então você se aventura buscando um caminho alternativo que burle o pedágio. E basicamente era isso que se tinha em mente os povos europeus que buscavam esse caminho alternativo. Bem, um caminho alternativo, como eu estou exibindo no mapa, um caminho alternativo permitisse chegar na Índia sem passar pela Itália. Bem, vários caminhos seriam possíveis, né?
O Cristóvão Colombo, que a gente cantou, ele tenta fazer um caminho contornando o mundo. Colombo acreditava que a Terra, sendo esférica, né, se ele navegasse para cá, ele poderia chegar aqui. O que era uma revolução na época, né, porque muita gente acreditava que se ele navegasse para cá, ele ia cair num buraco e morrer. É um período, gente, que... Por isso que eu falo Por isso que eu aplaudo a coragem desses navegadores, né? Porque eles estavam lidando com ferramentas frágeis, também com incerteza. Mas Portugal resolve fazer um outro jeito. Portugal resolve chegar na Índia contornando o continente africano. E eles vão fazendo isso. Passo a passo, Portugal vai tentando chegar à Índia, contornando o continente africano. E por que Portugal? Por que Portugal? O que habilitava Portugal para isso? Uma série de questões históricas. Portugal, até pela geografia, vocês vão perceber no mapa que Portugal que está mais ou menos aqui, ela é praticamente uma tirinha na Europa, cercada de água. E a relação de Portugal com o mar é muito antiga. Portugal já tinha uma escola de navegação. Há quem atribua também que os portugueses tinham culturalmente um gosto pela aventura. A monarquia portuguesa já tinha percebido desde há um tempo antes que era necessário investir na construção de navios. E pouco a pouco Portugal foi se estabelecendo como a principal candidata a tocar esse processo. E Portugal faz isso, vai contornando e conquistando grandes êxitos nesse processo. Eu vou citar alguns exemplos deles, como, por exemplo, no ano de 1415, né, que é o primeiro, que é quando eles conquistam Celta. 1488, quando Bartolomeu Dias corta o Cabo da Boa Esperança, que era uma região dificílima de navegar. E quando ele avança por sobre isso, ele dá uma motivação muito grande aos que viriam depois. 1498, quem é vascaíno aí pode saber que isso vale mais do que título mundial. O Vasco da Gama, ele consegue chegar até as Índias e permite a Portugal o domínio do comércio com as Índias. E isso torna Portugal uma nação riquíssima e poderosíssima, porque Portugal consegue se libertar da hegemonia comercial italiana e se constitui ela também como uma jogadora nesse processo. E em 1500, a conquista portuguesa, que é a mais conhecida de todos nós, que é a chegada do Pedro Álvares Cabral até o Brasil. Os feitos portugueses, gente, são muito conhecidos, mas tem um poema do Fernando Pessoa que narra com uma beleza imensa, e eu trouxe ele para vocês. A gente vai escutá-lo juntos, cantado inclusive. Salgado quanto do sal são as lágrimas de Portugal por te cruzarmos. Quantas mães choraram para que fosses nosso alma. Quantos filhos em vão rezaram, quantos
quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Valeu a pena, tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, se a alma não é pequena. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado. O meu muito obrigado está na tela, o meu e-mail também, danilo.seduc@feiradesantana.ba.gov.br, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer questionamento que vocês tenham, qualquer dúvida, qualquer observação, vocês podem me escrever, que eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. E eu me despeço por aqui, deixando o meu muito obrigado e meu tchau. Até a próxima aula, gente.